Eu acho que no último estado, no Rio de Janeiro, poderia acontecer isso. É que eles resolveram antes, né? E eu acho que o que ajudou a resolver foi a Copa. As Olimpíadas. Porque se não houvesse as Olimpíadas, eu acho que eles não teriam entrado num acordo tão rápido. Porque, querendo ou não, gente, existe uma pressão internacional. Igual da questão da segurança pública. Eu acho que foi a Suíça que teve um atleta assaltado, vocês viram? Que agora a Suíça, eu acho que a Suíça e a Dinamarca, um desses daí, querem trazer a sua segurança privada do país. Gente, a nossa Constituição permite uma segurança privada de um outro país dentro do nosso país? Mas eu acho que eles vão ver essa. Vai sair alguma legislação aí autorizando alguma coisa nesse sentido. Não, mas segurança privada vai vir lá da Suíça, não vai passar atrás. Ué, se a União legislar não foi o Estado, a União é competente. Na Copa, não isentou os tributos para dentro do período de Copa, para as empresas da Copa, também é errado. E não permitiu os filmes não qualificados também é proibido, então eles estão dentro da Copa. Então nós temos toda uma modificação. Quem que é a União e quem que é o Estado Federal? É a mesma coisa? Hein, gente? Como eu falo, a representação do exterior e a outra é a representação do interior. Uma representação do exterior, Que seria o Estado Federal, a República em si. E a União seria o seu direito interno, organizar as questões internas. não entendi, repete. Aqui? Aqui é a União para resolver as questões internas. A representação interna. A representação interna. O Estado Federal seria a pessoa jurídica de direito internacional para. Então aqui é um ente federativo, um Estado membro, e aqui é Brasil. E o que seria considerado esse Estado? Igual o Estado de São Paulo. União seria unicamente cada Estado. Não, a União ali é como se considerasse a pessoa jurídica de um Estado normal. Igual tem, por exemplo, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, todos têm o CNPJ. A União, como uma área, a gente é um sujeito fictício, logicamente, como uma área de um Estado. Então ele tem o CNPJ, ele tem tudo igual ao que o Estado mesmo tem. Ali. Quando eu falo Estado Federal, eu estou falando Brasil como um todo. Por isso que toda vez que a Constituição trouxer a ideia de Estado Federal, e a palavra Estado Federal, todas as competências, todos os atos são exclusivos da União. E quando trouxer a palavra União, as competências elas podem ser partidas, porque como ela é um membro, e como membro você tem uma partição de competência. Tá? É terminologia, mas eu achei legal colocar para vocês, porque tem hora que a Constituição coloca Estado Federal e tem hora que ela coloca União, e dá a impressão que é ao contrário. E quando a gente fala Estados membros do Estado Federal, dá a impressão que o Estado Federal, na verdade, é o sujeito da União, e não é, ao contrário. Tá? Eu já expliquei. A atuação do presidente. Gente, se a função do presidente é tanto para a União quanto para o Estado Federal, a sua ação também vai ser uma ação dupla. Porque no nosso ordenamento ele é um sujeito público de direito interno quando ele é... Não, mas quando a gente fala que ele é um representante da União. E ele é um sujeito de público externo, ou seja, de política internacional, quando ele é um chefe de Estado. Mas que Estado? Estado Federal. Tá? Então vocês não esqueçam isso. Internamente, o que um presidente
presidente pode fazer? Um monte de coisa. E internacionalmente, o que o presidente pode fazer? Aí rege as relações exteriores, assim, Ele que faz os pactos internacionais. Ele é parte. assim, pelo menos, eu acho que ele tem que assinar e depois tem que ser, como eu falo, o Congresso tem que aprovar. Né? Mas de onde que ele é? Ele que escolhe o pacto que vai ser feito, ele que direciona. Ele só ratifica. Mas toda a negociação, toda a parte legislativa, tudo é feito por quê? Primeiro-ministro. Uma comissão. Nós temos os cônsules, né? Os mediadores, tudo isso são eles que fazem a parte de política. Quem pediu para ele? Não, só não. Ah, desculpa. Eu acho engraçado a nossa Constituição falar tanto de guerra, num país que praticamente não tem nada de guerra. Porque nós temos tanta preocupação. Tem até uma piada, né? Que fala que o Brasil é tão bom de política, assim, de jogo de cintura, porque nós somos fracos de guerra, então virou-se uma necessidade inerente. Não, a diplomacia brasileira é muito boa. O que eles falam, a gente. Eles falam, a gente já senta. Ali no outro artigo 21, segundo. Acredita não. Ó, competência da União. José Afonso da Silva coloca a competência da União internacional, política administrativa, prestação de serviço, urbanística, econômico-social, financeiro e legislativo. Ou seja, se você souber que a competência da União são essas aqui, o resto vai ser ou concorrente ou delegado. Vai ser concorrente tudo aquilo que é mais ou menos isso e diz respeito ao interesse local. E vai ser delegado tudo que não está aqui. Tá? Esse cara é delegado pela Constituição. Pela Constituição. Competência não legislativa ou administrativa e material. Gente, essa competência não legislativa, administrativa ou material, que ele coloca de uma forma tão difícil, que competência que é? Aquela questão da governabilidade. Hã? Questão da governabilidade. É a competência executiva. Porque o que é não legislativo, que serve apenas para funções político-administrativas e funções governamentais do Estado. É uma competência executiva. Então, é tudo aquilo que a União tem competência para executar em termos de administração pública. Ele coloca de uma forma tão complicada e, na verdade, ele está querendo dizer que é uma forma de segregação dos três poderes. Tá? Quando você falou lá no slide anterior, a questão da competência delegada, é que a Constituição permite que cada ente vai ter a sua parcela. Ou é aquela questão assim, se a União entender que os Estados podem legislar sobre aquela matéria e abrir mão de sua competência? Não, a delegada, naquele caso, é de fato aquela delegada pela Constituição Federal. Ela determina cada ente. Isso. Essa sua que, caso a União ache que não precise, é aquela que você tem que competir, tá? Competência exclusiva. Ó, as áreas de administração pública de atuação exclusivas da União são indelegáveis. O que é exclusivo da União e de forma indelegável? Quem lê para mim o artigo 21, só o Carlos? Compete à União. Compete à União. Ele fala exclusivamente ou qualquer outra palavra? Não, ele só fala compete à União. E aí fica a pergunta: quando nós falamos de 6 formas de competência, como é que eu sei que esta competência
competência é exclusiva. É uma leitura de texto constitucional. Aqui você falou, né? A união, só a união. Só a união? E aí a união, nesse caso, ela tem alguma competência residual, ela pode ser alguma coisa delegada. Como que eu resolvo? Como que eu sei? Pode ser delegado, porque a União não é Estado Federal, né? Ah, mas também no artigo 2, o caput compete privativamente a união. Então quer dizer que, se olhar dessa forma, aí o último ficou concorrente. Ficou concorrente? É confuso o texto constitucional, né? Eles poderiam ter escrito de uma forma um pouco mais clara pra gente. Então, quando ele coloca que compete à União, de forma subjetiva, ele quis dizer que, já que ele não elenca qualquer outro órgão e não deixa explicitado, lembra aquela regrinha que eu falei para vocês? Se não está claro que pode, não pode? Então, se ele falou que só compete à União, neste caso, é exclusivamente a União. Não pode ter qualquer tipo de delegação, não existe qualquer tipo de delegação residual, de competência residual, não existe competência concorrente. Por quê? Porque ele não trouxe uma outra palavrinha que me trouxesse a autorização. Então, toda vez que nós temos uma omissão, é exclusivamente aquilo. Se eu tenho alguma outra palavrinha que me dá uma autorização, aí eu abri uma exceção. Então, qual que é a regra da Constituição Federal? A regra é que é tudo exclusivo da União. Só nos casos que vem expresso algum outro ente, algum outro órgão, que aí eu posso aderir uma competência para algum outro ente, algum outro órgão. Então, se você tiver uma dúvida num concurso, qualquer prova que seja, você vai pôr o quê? Que é exclusivo da União. Se tiver alguma outra palavrinha concedendo, autorizando ou partindo, aí vai ser de acordo com a outra palavrinha. Você sabe porque a palavra é de acordo. Delegado, privativa. Aí você vai aplicar conforme a outra forma de competência. Tá bom? Compete à União manter relações com os Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais, declarar guerra e celebrar paz, assegurar a defesa nacional, decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar, você viu que ele já traz a possibilidade de intervenção aqui, né, para a manutenção da soberania, autorizar, fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, emitir moeda, administrar as reservas cambiais, manter o serviço postal e o correio aéreo internacional, por isso nós temos os correios, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicação nos termos da lei, que disporá sobre a organização de serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de radiodifusão, instalação de energia elétrica, navegação aérea, aeroespacial, transporte ferroviário, rodoviário, portos marítimos, fluviais e marítimos. Gente, ali ele fala, vamos de trás para frente, vamos fazer igual ativo. Mediante autorização, concessão ou permissão. Nesse caso, ele está delegando a competência? Sim. Hã? Na verdade não, porque aqui não é exclusivo. Mas eu acho que pode ser uma concessão pública. Exatamente. Na verdade, quando ele fala de concessão ou permissão, nós estamos falando dos contratos públicos. Então é onde nós temos concessões de rodovias federais para pedágio. E essas concessões, via de regra, elas têm que ter um prazo estabelecido e pode ser rompida a qualquer momento por interesse público. Então, toda vez que eu tenho essa questão de autorização das concessões e permissões, eu dependo de uma, como é que chama? Licitação. Que é a forma de contratar com o poder público. Aqui eu não estou concedendo para um outro ente público, por isso que eu não tenho uma delegação. Eu estou concedendo para um ente privado. Tá? Serviços de telecomunicações. Foi a privatização da telefonia.
é vivo, não é vivo? É Algar. Algar. CTBC. Lá no Estado de São Paulo, a maioria é tudo vivo. Se fosse hoje, Hã? se fosse hoje, Que já era, gente. Vocês acham que é o ali? Ali não. Lógico que não. Mas foi a maior recuperação de Salca aqui feita na história do Brasil. 65 bilhões. Mas não vai fazer isso. Isso tudo para mim é estratégia política. Vocês podem ter certeza que daqui a pouco vai sair um pedido de prisão ou um pedido de oitiva de algum deles. É tudo estratégia política. Já veio os boatos, né, da Antena lá no sítio do Lula, que não é do Lula, que é o que colocou. E aí vai vindo. Gente, eu preciso repetir tudo de novo? É concorrente comum? Não, né? Porque nós já falamos lá nas classificações. Vamos só ler o artigo que aí a gente explica, acho que fica mais fácil. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Você viu que ele traz a palavrinha dando uma autorização? Se não tivesse a palavrinha, seria exclusivo. Tá? Então, sempre tem uma palavrinha diferente, porque ele trouxe uma autorização. Se não tiver a palavrinha, não são exclusivos da União. Direito tributário, financeiro, previdenciário, econômico, urbanístico, orçamento, juntas comerciais. Gente, todo mundo sabe que é junta comercial. Não? É aonde você faz a abertura de empresa. Qual que é a única empresa que não se faz registro numa junta comercial? Hã? Advogado. Os advogados fazem registro do seu CNPJ na OAB. É uma exceção. Estou falando porque é legal, porque eu já vi que é em prova isso. É uma exceção. De quê? São registrados em juntas comerciais no caso dos advogados. Qual que é a distinção de tributação? Nenhuma. A questão é plena porque a junta comercial ela não tributa. A junta comercial somente fiscaliza. Ela somente verifica. O registro é igual. Só que o registro você vai abrir o seu CNPJ. É tão somente a instituição de órgãos. Exatamente, porque o que é o ato de registrar-se na junta comercial? É o ato de você dar publicidade para a sua abertura da sua empresa, é uma formalização da sua empresa. Tanto é que, pelo Código Civil, quando uma empresa ela não é registrada, ela sente algumas punições, como, por exemplo, a desconsideração da personalidade jurídica automática daquela empresa. Porque já que ela não é uma empresa formal, ela não carece de personalidade jurídica. Os advogados, eles acham que, eles acham que os advogados, nós achamos que nenhum órgão público teria uma autonomia suficiente ou uma gerência suficiente para gerir os nossos atos. Então, nossos atos devem ser fiscalizados exclusivamente por nosso órgão. E o nosso órgão é a OAB. O médico, se vai abrir uma empresa, ele vai abrir lá na junta comercial. Nós, quando abrimos empresas de advogados, nós abrimos na OAB. Até porque a nossa empresa não é uma empresa de fins lucrativos, né? Porque está no nosso estatuto que a nossa atividade é uma atividade sem fins lucrativos. Agora, como tem no Brasil, você não pode criar porque ele é um ótimo advogado. Tudo que ele ganha, ele vai para a empresa. São ganhos por pessoas físicas. Tanto é, gente, que a maioria de empresas de advogados, não sei se vocês já tiveram acesso às estatutos sociais de advogados. Geralmente, 100% do corpo de advogados que fazem parte daquela empresa, eles colocam como sócios. Só não é do estagiário, o resto, todo mundo é sócio. Porque justamente tem essa questão dos fins. E aí há uma partição por igual e individual de pessoas físicas de tudo aquilo que